Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo. E eu sou Rafael Victor. E nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! Pois é, o dia hoje foi movimentado pelas bandas da Ilha do Retiro, com a apresentação de jogador, com possível saída, possíveis chegadas de jogadores. O mercado está começando a se movimentar para o lado do esporte. Uma resolução de um problema, não é verdade, Rafael Victor? Exatamente. E uma chegada de um novo diretor de marketing. Mais um dia de vídeo aqui no canal para vocês. O resumão do dia, e hoje foi um dia movimentado, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, tivemos aí algumas notícias de chegadas e algumas possíveis saídas do esporte. Justamente, mas antes de mais nada, vamos dar aquela palavrinha com você, telespectador do nosso canal. Conhece algum amigo torcedor do esporte? Conhece? Então vamos lá. Faz essa frente com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, comenta, fala pra geral, traz mais gente pra cá, pra gente, pro nosso meio, pro nosso grupo. Não é verdade, Rafael Victor? Exatamente, segue lá no Instagram também, Paixão pelo Esporte 87. Nosso TikTok também, Paixão pelo Esporte 87, e o Twitter, Paixão pelo Esporte. Vamos embora! E vamos começar pela apresentação do volante Pedro Augusto, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, tivemos hoje aí a apresentação do novo volante do esporte que chega do Fortaleza, que deu ali umas palavrinhas para a imprensa. Justamente, Pedro Augusto falou um pouco do momento que ele viveu no Fortaleza, o momento conturbado, e veio do futebol europeu, jogava no Portugal, lá em Portugal, no Tondela. E aí ele, quando chegou no Fortaleza, foi se adaptando, mas pegou logo em bomba, porque na final da Sul-Americana ele perdeu um pênalti, e essa perda do pênalti fez com que o Fortaleza perdesse o título mais importante da sua história. E acabou que ficou muito marginalizado, abre aspas, pela torcida. Mesmo tendo um ano de 2024 bom, com a sequência de jogos, ele sempre enfrentou problemas de relacionamento com a torcida. Nunca conseguiu ter uma sequência em campo, jogando pelo Fortaleza, justamente por esse momento conturbado que ele viveu. Talvez essa mudança de ares possa fazer dar uma guinada na carreira dele, porque ele é um jogador que tem qualidade, é um jogador que joga de 5, joga de 8, faz primeiro e segundo volante, mas que realmente precisava mudar um pouco o ambiente dele para que ele pudesse mostrar um pouco o futebol. E aí ele falou sobre outros temas também, falou sobre a dificuldade de vir para o esporte no momento ruim com o esporte, e a gente vai ver um pouquinho aí, fazer um react da coletiva que ele deu através da imagem cedida pela TV Esporte. Vejam aí. O tamanho do esporte e a vontade de poder agregar. Afinal de contas, é um clube que se pode construir uma carreira maravilhosa devido à massa, devido à história, devido à grandeza. Então, cara, para mim não fez muita diferença. Eu espero que para outros também não, porque acho que a gente tem totais condições de sair disso. Bom, eu vou para mudar o cenário no quesito, chego com um espírito muito alto, com a confiança de que a gente pode passar por isso, com a confiança de que é apenas um momento, né? Eu acho que a qualidade ela vem depois disso. A gente sabe que por alguns jogos a gente não vai jogar, digamos, por música, nós vamos ter que batalhar muito, nós vamos ter que se entregar muito. Eu acho que essa é a peça-chave, além da qualidade que todo mundo tem. Então, o que a torcida pode esperar de mim é isso. Um cara confiante que a gente pode sair desse momento e muito disposto a pagar esse preço, porque de fato não vai ser fácil. Acho que tem todo mundo focado, remando para o mesmo lado, com o mesmo espírito, a gente tem condições de sair. E eu sou mais um a remar para esse lado. Pedro. Vocês observam que é um jogador bem esclarecido, um jogador bem de personalidade forte. Eu consigo ter essa percepção quando ele dá entrevista coletiva. E ele conversa de uma maneira clara, de uma maneira boa. É muito bom você ver jogadores com nível de instrução um pouco melhores, porque às vezes tem jogador que não consegue nem se expressar numa entrevista coletiva, não é isso? Exatamente. E aí ele fala também, novamente, na segunda parte aí da entrevista, sobre as características dele.
as características defensivas, as características ofensivas. É um volante que faz a primeira volância e a segunda volância. Ele também tem característica de chegar na área, pisar na área, como os boleiros falam, e também chutes a média distância. Então seria um jogador realmente, além da imposição física que ele tem, seria um jogador realmente que o Sport está precisando ali para jogar junto, seja de Zé Lucas, seja do Christian Rivera, fazendo primeiro e segundo volante, que também são jogadores que têm essa característica dupla aí e são os melhores volantes aí qualificados no momento. Se liga aí nessa fala de Pedro Augusto. Joguei no Fortaleza de 5, joguei de 8 também. Eu acho que isso condiz muito com os companheiros que você vai entrar em campo, né? Com as características que você tem que casar com os companheiros, com o estilo, com o modelo de jogo do momento. E é isso. Eu venho para colocar as minhas em campo e sei que o treinador está de olho, ele vai usar as que ele precisa no momento certo. E é isso, estou disposto a fazer o 5, estou disposto a fazer o 8, estou disposto a ajudar na marcação, no bloco baixo, no bloco médio, a pisar na área se for preciso. E pronto, vim para somar. E agora, para finalizar a entrevista de Pedro Augusto, o momento mais emocionante, uma coisa interessante, principalmente a gente que tem essa relação de pai e filho. O pai de Pedro Augusto vai em todas as coletivas de apresentação do filho, do jogador, e ele relata aí a importância do papel do pai e da mãe na questão do acompanhamento, do suporte que sempre foi dado para ele poder exercer a carreira dele de jogador. Tocou num assunto bem sensível, né? Mas, cara, fico feliz de meu pai estar aqui me acompanhando. É a primeira vez que ele vem. Ele faz questão de estar nas apresentações. Não vou te olhar agora, tá, pai? Mas, enfim, fico feliz por estar me acompanhando. Meu pai sempre me apoiou, nunca mediu esforço para me levar em nenhum lugar, nunca mediu esforço para dizer que ia dar certo. Sempre foi um cara que acreditou muito. Enfim, pode parecer um momento banal, né? Apenas uma apresentação num clube. A carreira já começou tem alguns anos e a carreira vai continuar por alguns anos ainda. Eu particularmente gostei da contratação de Pedro Augusto. É um jogador que está sendo questionado por parte da torcida do Sport pelo fato de ele ser questionado por parte da torcida do Fortaleza, mas é um cara que tem características boas, tem uma força física legal, é um volante que sabe distribuir bem o jogo, é um volante que tem um trato com a bola no pé. E aí talvez essa mudança de ambiente, saindo do Fortaleza e vindo para o Sport, mesmo o Sport estando no momento mais complicado da tabela, mas possa fazer bem a ele, novos companheiros de trabalho, nova cidade, novo acolhimento da torcida, se é que a torcida do Sport vai deixar. Qual a tua opinião sobre Pedro Augusto, Rafael Victor? Cara, eu gosto da contratação de Pedro Augusto, apesar de ser um jogador bem questionado, por causa dessa relação que ele tem com a torcida do Fortaleza. Mas eu gostei da contratação até pra compor elenco, em um caso tipo, se Rivera machucar, se Zé Lucas machucar, tá ali cobrindo. E aí tem a questão de Zé Lucas também ser convocado, né, para amistosos e para o Mundial Sub-17, que vai ser no final de outubro, começo de novembro. A gente precisava realmente de um volante. Talvez a nossa necessidade também seja outras posições, mas eu acredito que vai ser uma contratação que vai ajudar o Sport no decorrer da temporada. E agora uma das surpresas do dia, né? Uma possível saída de Fabrício Domingues do Sport por empréstimo. O Cerro Porteño formalizou, segundo a imprensa da Argentina, do Paraguai e do Chile. O Cerro Porteño formalizou uma solicitação de contratação de Fabrício Domingues, 1 ano de empréstimo com opção de compra no final desse 1 ano, partindo agora de julho até julho de 2026. E aí pegou todo mundo de surpresa. Alguns jornalistas, inclusive um deles, Pedro Maranhão, entrou em contato com o presidente Yuri Romão, que de antemão desconheceu essa proposta, negou, entre aspas, desconversou sobre essa proposta, mas pegou muita gente de surpresa, inclusive a mídia internacional da América do Sul. Mais de uma mídia fala sobre essa possível saída do Fabrício Domingues. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho do momento de Fabrício Domingues, do que ele viveu em 2024, o que ele vem vivendo agora em 2025, e qual a tua opinião, se você liberaria a saída de Fabrício Domingues ou não. Bom, é um jogador que ajudou muito a gente em 2024, foi o artilheiro do Sport na Série B, se eu não me engano.
E a gente sabe que é um cara que tem qualidade. Não tá bem no ano 2025. Ainda não se encontrou. Mas eu não liberaria. Porque a gente sabe que é um jogador de qualidade. Que pode ajudar a gente em algum momento da temporada. Exatamente. Minha ideia é exatamente igual à sua. Porque é um jogador versátil. É um jogador que a gente estava falando há pouco sobre o Pedro Augusto. A gente pega o Fabrício Domingues. Ninguém no elenco tem as características que o Fabrício Domingues tem. É um jogador que pisa na área, é um cara que tem muita força física, é um cara que tem um combate corpo a corpo bem interessante. Cai pela ponta direita, cai pela ponta esquerda, vai pelo centro, joga de lateral direito, pode jogar de ponta direita também, pode jogar de volante. Então, tipo assim, a gente tem que tentar recuperar Fabrício Domingues. E uma coisa que está me inquietando é a torcida, parte dela meio que desprezar Fabrício Domingues, que tipo assim... esquecer o que o cara fez no ano passado, foi um cara extremamente importante para o acesso do esporte, já rotulando ele como um jogador de Série B. A galera rotulou ele como jogador de Série B, simplesmente não tem qualidade para jogar a Série A. E quando a gente olha para o elenco, praticamente ninguém está jogando bola. A gente tira ali um Zé Lucas, um Barleta e só. Lucas Lima oscilando, Sérgio Oliveira oscilando, João Silva oscilando, Chico, Cariú jogando muito mal. E assim, por que somente Fabrício Domingues é um cara que, abre aspas, jogador de Série B? Então cabe a Daniel Paulista, cabe a nós torcedores tentarmos achar uma solução para que Fabrício Domingues seja recuperado. E daí a gente ter essa percepção de que é um jogador fundamental para a composição do elenco e para o restante da temporada. Entendeu? Exatamente. Domingues é um jogador que, quando foi comprado pelo Sport, todo mundo defendeu essa compra. Exatamente. Chegou no final do ano, se não comprasse Fabrício Domingues, o mundo se acabava. E agora simplesmente é um jogador que está praticamente sendo descartado por parte da torcida. Não vou dizer a torcida de modo geral, mas por parte da torcida. Não, pode ir embora, é jogador de Série B, etc e tal. Então assim, a torcida ela tem que entender que jogador é também ser humano e passa por uma fase, passa por momentos ruins. Ninguém sabe como é que está o psicológico do cara. Vamos ver agora se Daniel Paulista consegue também trazer ele para dentro do esporte novamente, trazer ele para dentro dele se reconhecer como um atleta importante para o elenco e tentar fazer com que ele volte a jogar bola, que ele volte a render. Exatamente. Tivemos hoje novamente a novela do João Murilo. Vem, não vem. Ontem disseram que João Murilo estava se apresentando no América de Cali da Colômbia para poder fazer exames. Aí hoje não, o João Murilo já está negociando com o Sport, está em negociações avançadas. O que eu vejo na verdade, desde a semana passada a gente está falando sobre o João Murilo. Primeiro que eu achei que os números dele são muito fracos. A gente já colocou os números na tela no vídeo passado para vocês. Então nos últimos 3 anos foi um jogador que fez 4 gols, fez 2 ou foi 3 assistências. Fui pesquisar vários vídeos dele no YouTube, fui pesquisar nos clubes que ele passou, no Instagram, no X, e assim, as características dele não me agradaram. Os comentários das torcidas do qual ele passou são os piores possíveis. Então assim, hoje ficou nesse disse-me-disse, se ele vinha para o Sport, se ele ia para o América do Cali. Eu acredito que o empresário estava fazendo leilão, e nesse leilão ele já estava fazendo exame médico no América, mas o empresário não queria fechar uma porta aqui no Sport. Mas agora no final do dia o América de Cali anunciou a contratação do João Murilo e findou essa especulação dele aqui no Sport. E aí eu costumo dizer, a gente colocou até lá na página no Instagram e no Twitter, que foi um livramento, porque um atleta, um atacante, um ponteiro, que às vezes faz função também de centroavante, é aquele atacante imóvel, o cara em 3 anos ter 4 gols, é brincadeira. E não é só isso, é comparar o nível técnico da liga que ele tá com o Campeonato Brasileiro. O cara tá na Liga Mexicana, pô. Exatamente, e assim, por mais que a Liga Mexicana também não seja uma liga qualquer, mas o futebol jogado é outro. Então o cara ia chegar aqui, o cara ia precisar de um processo de adaptação. É todo um processo, faz parte. Eu acho o seguinte, o Sport está precisando, volto a repetir, o Sport está precisando de jogadores sem ter que fazer experimento. A gente não pode estar fazendo experimento não. Tem que chegar, ser titular, ter bons números para poder fazer a diferença. Se for para estar fazendo experimento, aproveita Romarinho, Carlos Alberto e dá sequência para esses caras para jogar. Exatamente.
Outro jogador que foi especulado no dia de ontem foi o ponta-direita Cristian Zavala, do Colo-Colo do Chile. E este jogador, curiosamente, foi pretendido, quase que ele era contratado pelo Fluminense em agosto do ano de 2024. E aí ele não foi contratado pelo Fluminense porque teve uma discordância nos valores lá da negociação. E aí o Colo-Colo soltou para a imprensa sul-americana que o Sport tinha formalizado uma proposta em cima de Cristian Zavala. E é outro ponteiro com números muito discretos e a gente vai trazer aqui para vocês agora. O Cristian Zavala na temporada de 2023, ele fez 29 jogos pelo Colo-Colo, dos quais 22 foi titular. Teve 1 gol e 9 assistências. Até o número de assistências está bom, não é isso? Exatamente, mas gol muito baixo. Aí, na temporada 2024, ele teve 36 jogos, 19 de titular, 4 gols e 8 assistências. Melhorou um pouquinho aí, só que a gente observa que ele baixou o número de jogos como titular. Ele já saiu de 22, baixou para 19 jogos como titular. Na temporada de 2025, ele fez 11 jogos, dos quais 4 de titular. E ele não teve nenhum gol e só teve 1 assistência. Ou seja, em 3 anos, o Cristian Zavala fez 76 jogos, dos quais 45 de titular, 5 gols e 18 assistências. É complicado você pegar um atacante que em 3 anos faz 5 gols. Exatamente. O Colo-Colo do Chile, ele faz uma pedida entre 6 milhões e meio e 8 milhões de reais pelo passe do Cristian Zavala. E aquele negócio, você vai gastar 6 milhões e meio a 8 milhões de reais por um jogador com os números desse? Exatamente. É muito complicado. Aí assim, eu não traria. Eu tenho falado nos grupos de WhatsApp e nas páginas da gente que a gente precisa investir em jogadores mais tarimbados, jogadores mais experientes e cascudos. Se não tiver disponível na Série A, vamos para a Série B. Vamos atrás do Luiz Fernando, do Pedro Rocha. Qual é o valor do passe do Pedro Rocha? É 3 milhões? 3 milhões, é melhor tirar um Pedro Rocha por 3 milhões. O cara tá voando na Série B. O cara jogou em vários clubes importantes do futebol brasileiro na Série A, tem experiência. Contrata, vai economizar e vai ter um rendimento maior. A mesma coisa com o Luiz Fernando, que está no Atlético do Paraná, está na Série B, já jogou Série A, tem experiência, é um cara que sabe fazer gol. Então assim, não tem muito mistério o que fazer não. O Sport precisa trazer jogadores. A gente está chegando na última semana de preparação. Então o que é que acontece? A gente não pode ficar à mercê de apostas vindo da América do Sul, vindo do México, porque esses caras vão vir para cá e vão querer vão precisar de se adaptar, né? Exatamente. E hoje foi anunciado o novo diretor de marketing do Sport, Henrique Aguiar. Na verdade, oficializado, porque há 2 semanas atrás ele tinha sido anunciado. Henrique, que teve seu último trabalho no Coritiba, também trabalhou na SAF do Cruzeiro, com Paulo André, e chega no Sport para poder tentar fazer uma remodelação no marketing do Sport. Obviamente o marketing tem evoluído bastante nos últimos anos, mas o que a gente precisa entender é que o marketing não é somente rede social, mídia social. O marketing envolve muito mais projetos, e um deles é o de aproximar novamente o clube do torcedor. O papel de Henrique Aguiar, novo diretor, é de fundamental importância, principalmente para o momento que a gente está vivendo. Houveram campanhas de marketing aí, ações de marketing aí com essa campanha nova de sócios, que foi um desastre para o esporte. Foi simplesmente um desastre, afastou o público do estádio. E a gente precisa resgatar essa paixão do torcedor, que está magoado e tem toda a razão, porque o clube é lanterna, 11 jogos na Série A, não venceu nenhuma partida, foi campeão no aborto no Campeonato Pernambucano, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, ou seja, dentro de campo o time não ajuda. Então cabe o novo diretor de marketing, Henrique Aguiar, fazer um papel que ele possa resgatar essa unidade chamada clube e torcedor. E aí tem que vir de parte do clube, porque o torcedor ele sempre vai estar lá. Entendeu? Então eu acho que é uma peça importante aí nesse quebra-cabeça de reconstrução do clube, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, a gente tá precisando aí unir o clube do torcedor mais uma vez.
E a melhor notícia do dia, para não dizer o contrário, parece que o pesadelo Antônio Oliveira não acaba nunca, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, parece que é um fantasma que tá ali atormentando a gente, mas finalmente acabou. Justamente, e acabou bem pro lado dele. Para falar a verdade, hoje foi formalizado o acordo do pagamento da multa de Antônio Oliveira. Então, Antônio Oliveira ganhava algo em torno de R$450 mil mensais no Sport. Ele ainda tinha mais ou menos 7 meses e meio de contrato com o Sport. Então, multiplicado esse valor, daria algo em torno de 3,220 milhões de reais. 3.220.000 reais, que foram parcelados em 10 vezes de 322 mil reais. Saláriozinho bom, hein? 322 mil e mais o salário que ele está ganhando hoje no Remo, que eu duvido que o Remo esteja pagando 400 mil reais a ele. Tá pagando ali a 150, 180, no máximo 200, entendeu? E a bomba ficou chiando para o Sport. Eu acho que a culpa é de uma gestão extremamente desequilibrada no sentido de conhecimento de futebol. Antônio Oliveira ainda não conquistou nada, mas eu acho que a torcida também ficou pedindo muito Antônio Oliveira por um parâmetro que tinha do Cuiabá. Porque tinha feito um trabalho bom no Cuiabá, a torcida queria Antônio Oliveira, inclusive o que vos fala aqui achou que seria uma boa opção, e quando viu, um desastre total. E aí essa conta aí quem vai pagar somos nós, é o gestor do clube, é o sócio, é o não sócio, e aí ó, são 10 parcelinhas, vamos lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Somente em abril acaba esse pagamento de 322 mil reais pelo salário de Antônio Oliveira, que ficou no clube 24 dias. Que presente, não é isso, Rafael Victor? Diga aí, mas eu vou dizer um negócio, é melhor pagar desse jeito em 10 parcelinhas do que ter ele aqui na Ilha do Retiro, meu amigo. Exatamente, e assim, até que enfim o pesadelo acabou, o Sport oficializou esse acordo e saiu hoje essa notícia no GE. E graças a Deus esse pesadelo, espero que não volte mais pelas bandas da Ilha do Retiro enquanto treinador ele for, não é isso? Exatamente, espero que ele vá pelas bandas do Arruda dos Aflitos. Pois é, minha nação rubro-negra, nós finalizamos o resumo do dia, todas as notícias importantes a gente trouxe aqui para vocês. E antes de mais nada, mais uma vez pedindo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo, não esquece de deixar seu like, não é só assistir não, dá o like, comenta, dá sugestão. A gente agradece demais os números que a gente está batendo aqui, as nossas metas pessoais. Vai lá também no nosso Instagram, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, segue lá no nosso Instagram, Paixão pelo Esporte 87, segue nosso Twitter, Paixão pelo Esporte, e nosso TikTok, Paixão pelo Esporte 87. Aqui você vai saber tudo de primeira. E pelo esporte, tudo!